Carlos, sua filha está viva, disse um pobre andarilho ao empresário que chorava no funeral. Carlos Vicente Mendes chorava sem parar, tentando limpar suas lágrimas entre os dedos trêmulos, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto abatido. O funeral de sua única filha, Miriam, de apenas 10 anos, reunia centenas de pessoas do cemitério mais luxuoso de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Foi quando sentiu um leve puxão em sua manda. Ao virar-se, deparou-se com um andarilho que não devia ter mais de aproximadamente 40 anos, vestindo roupas simples e olhando com olhos arregalados e intensos. "O senhor é o pai da Miriam, né?", perguntou o homem em voz baixa. Senhor Carlos o sentiu confuso enquanto tentava reconhecer aquela pessoa entre tantos rostos do funeral. "Senhor Carlos, sua filha está viva." "Eu a vi ontem", sussurrou o andarilho, olhando nervosamente ao redor, como se temesse ser ouvido. "O quê?" Carlos reagiu com a voz embargada, uma mistura de choque e indignação. "Quem é você? Como ousa dizer algo assim?" "Meu nome é Silvio. Uma senhora que trabalha de faxineira na clínica Sr. Agostinho me traz comida todos os dias e me disse. E ela viu sua filha lá ontem." "Tenho certeza", insistiu o morador de rua. Carlos sentiu o sangue ferver nas veias. A dor da perda era insuportável e agora este homem aparecia com uma história absurda. Ele agarrou o braço do andarilho com força. "Isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Minha filha sofreu um acidente na viagem escolar. Os médicos confirmaram. Nós estamos velando seu corpo." Sua voz falhou no final, embargada pelo soluço que não conseguiu conter. Dona Cíntia, a governanta que cuidara de Miriam desde bebê, aproximou-se preocupada. "O que está acontecendo, Sr. Carlos?" "Tire este homem daqui", ordenou Carlos, soltando o braço de Silvio. "Ele está dizendo absurdos sobre a Miriam." Silvio recuou alguns passos, mas manteve os olhos fixos em Carlos. "Eu a vi, por foto. E também ela me olhava de uma cadeira de rodas, olhando pela janela do 3º andar. Tinha o cabelo igual ao da foto que a enfermeira me mostrou." E Silvio apontou para o grande foto de Miriam em um banner de despedida, na entrada do velório. "É verdade. Por favor, acredite em mim." Uma pessoa segurou o homem pelo ombro. "Vamos, senhor. Não é hora para histórias. O senhor Carlos Vicente está sofrendo muito, mas eu não estou mentindo", protestou Silvio enquanto era conduzido para longe. Carlos sentiu as pernas fraquejarem e foi amparado por seu amigo, Jorge. O empresário milionário era dono de uma das maiores redes de supermercados do país, mas naquele momento parecia apenas um homem quebrado pela dor. "Deve ser apenas um homem com problemas, Carlos", comentou Jorge, conduzindo-o de volta para perto do caixão. "Não dê atenção." Carlos olhou uma última vez para o homem que ainda o encarava de longe, antes de voltar a se aproximar do caixão fechado que supostamente continha o corpo de sua filha. O acidente durante uma viagem de passeio tinha destruído sua vida. Miriam era tudo o que ele tinha, principalmente depois que Ruth, sua ex-esposa, abandonara ambos para viver com o Dr. Mateus, um ortopedista renomado. 3 dias depois do funeral, Carlos estava em seu escritório na cobertura luxuosa em Ribeirão Preto, quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. "Senhor Carlos, tem um senhor aqui embaixo insistindo em falar com o senhor. Diz que é importante." "Um senhor?" Carlos franziu a testa. "Não tenho tempo para ele." "Disse que é sobre sua filha, senhor", completou a secretária hesitante. "É o mesmo homem do funeral. Parece bastante ansioso." Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A dor ainda era recente demais, mas algo naquele homem despertava sua curiosidade, mesmo que apenas para desmascarar o que considerava uma crueldade. "Mande-o subir." Minutos depois, Silvio entrou timidamente no imenso escritório decorado com móveis de madeira escura e vista panorâmica para a cidade. Suas roupas simples e sapatos gastos contrastavam com um ambiente sofisticado. "O que você quer, senhor?", perguntou Carlos com frieza. "Por que insiste em me atormentar?" Silvio respirou fundo e tirou algo do bolso. "Eu trouxe isto", disse estendendo a mão aberta. Carlos se aproximou e ficou paralisado.
Na pequena mão daquele senhor estava um crucifixo com pedras de diamante gravado com o nome de Carlos. Onde? Onde você conseguiu isso? A voz de Carlos saiu quase inaudível. Ela estava usando quando a vi na janela do quarto da clínica. Ela jogou para mim. Eu peguei porque vi que era para mim que olhava, não tinha mais ninguém, e simplesmente guardei. Só depois, quando vi o anúncio nas revistas e jornal falando do funeral da filha do empresário, percebi que era a mesma menina. Carlos pegou o crucifixo com mãos trêmulas. Era o presente que dera a Miriam no seu último aniversário. Uma peça personalizada, única, feita especialmente para ela. Isso não estava com ela no acidente, murmurou Carlos, sentindo o coração acelerar. Estava guardada na caixa de joias dela em casa. Você disse que a viu, Silvio, na clínica Sr. Agostinho, onde sua mãe trabalha algumas vezes por semana. A menina está lá, mas parece que está sempre sonolenta. A enfermeira me disse que é uma paciente especial que precisa de cuidados. Carlos sentou-se pesadamente em sua cadeira, tentando organizar os pensamentos. Era impossível. Ele mesmo havia reconhecido, não. Na verdade, ele não tinha visto o corpo. O caixão permaneceu fechado por recomendação médica devido às condições após o acidente. Foram o médico legista e sua ex-esposa que fizeram um reconhecimento oficial. Silvio, isso é muito sério. Tem certeza absoluta do que está dizendo? O andarilho assentiu com convicção. Eu a vi. Ela até me olhou, mas parecia, sabe? Como se estivesse muito triste e atordoada. Carlos pegou o telefone e ligou para Cíntia. Cíntia, preciso que venha ao escritório agora e traga a caixa de joias da Miriam. 1 hora depois, Cíntia confirmava o que Carlos já sabia. O crucifixo não estava na caixa de joias. Somente a corrente de ouro que fazia parte do presente. Na verdade, Miriam não o havia usado, o crucifixo havia se soltado na ida ao passeio. Senhor Carlos, o que está acontecendo? Perguntou a governanta, percebendo a agitação do patrão. Carlos contou sobre a visita de Silvio e suas afirmações. Cíntia olhou para o andarilho com desconfiança. Senhor, com todo o respeito, este homem pode ter pego ou roubado o crucifixo antes do acidente. Talvez ele a tenha visto também. Não, senhora, eu nunca fui a nenhuma viagem. Eu peguei o crucifixo quando a filha dele jogou pela janela. Posso provar. Ela tentava me mostrar algo no pulso, não conseguia entender. Carlos disse, ela tem um sinal de nascença no pulso direito, igual a uma meia-lua. Carlos e Cíntia trocaram olhares surpresos. O sinal de nascença de Miriam não era algo de conhecimento público. Poderia ela estar tentando dizer alguma coisa? A mente de Carlos começou a trabalhar freneticamente. Era verdade que o corpo de Miriam nunca havia sido devidamente identificado por ele. O caixão estava lacrado quando chegou ao velório. Dr. Mateus, o atual marido de Ruth, foi quem coordenou todo o processo como médico responsável e parente. Carlos havia questionado, mas estava tão destruído pela notícia que aceitou as explicações de que seria melhor assim. Cíntia, fique com o rapaz. Vou fazer algumas ligações. Carlos passou as próximas horas em seu telefone, primeiro tentando confirmar a existência da tal clínica Sr. Agostinho. Descobriu que era uma instituição particular na zona sul da cidade, especializada em reabilitação e tratamento de pacientes com problemas neurológicos. A clínica havia sido inaugurada apenas 3 anos atrás e, para sua surpresa, tinha como um dos principais investidores o Dr. Gerson Pinheiro, cunhado do Dr. Mateus, o atual marido de Ruth. A coincidência era perturbadora. Enquanto isso, Dona Cíntia conversava com Silvio na antessala do escritório. Apesar da desconfiança inicial, a governanta começava a acreditar no andarilho. Seus detalhes sobre Miriam eram precisos demais para serem inventados. E havia uma sinceridade no olhar do andarilho que era difícil de ignorar. Cíntia notou as mãos calejadas do andarilho, apesar da pouca idade aparente. Sua expressão genuína também falava muito sobre seu caráter. Como é essa menina que você viu? Ela tem cabelo comprido, castanho claro assim. Ele mostrou na altura dos ombros.
É magrinha e tem olhos grandes. Sempre está sentada na cadeira de rodas, olhando pela janela do terceiro andar. Nunca havia andado. A descrição batia perfeitamente com Miriam. Quando Carlos voltou à sala, seu rosto estava tenso. Cíntia, preciso que você vá até essa clínica amanhã. Invente uma desculpa. Diga que quer visitar algum parente internado. Tente ver se concede um vislumbre do terceiro andar. Quero confirmação independente antes de tomarmos qualquer atitude. O senhor não vai, senhor Carlos. Não. Se Ruth estiver envolvida nisso, ela me reconheceria imediatamente. Precisamos ser discretos. Carlos virou-se para Silvio. Silvio, você tem certeza absoluta do que está dizendo? Entende a gravidade disso? Silvio assentiu solenemente. Eu entendo, senhor. Não estou mentindo. Eu vi a filha do senhor ontem. Sua mãe sabe que você veio aqui? Não. O andarilho baixou os olhos. Ela ficaria brava se soubesse. Diz que não devemos nos meter na vida dos pacientes. Carlos sentiu um aperto no peito. Se Silvio estivesse dizendo a verdade, significava que sua filha estava viva, mas também significava que alguém tinha orquestrado seu falso falecimento. Uma ideia tão aterrorizante que mal conseguia processar. Vou pedir que meu motorista o leve para casa, Silvio. Por favor, não conte nada disso para ninguém, nem mesmo para sua mãe por enquanto. Pode ser perigoso. Silvio concordou, seus olhos mostrando uma maturidade além de sua idade. Depois que o andarilho saiu, Carlos desabou em sua cadeira, segurando o crucifixo com força. Cíntia, e se for verdade? E se Miria estiver viva? A governanta colocou a mão em seu ombro. Então vamos trazê-la de volta para casa, Sr. Carlos. Na manhã seguinte, Cíntia visitou a clínica Sr. Agostinho sob o pretexto de buscar informações para uma prima que precisava de reabilitação após um AVC. Durante o tour pelas instalações, ela conseguiu subir até o terceiro andar e passar rapidamente pelo corredor onde ficaria o quarto que Silvio mencionou. Para sua frustração, todas as portas estavam fechadas e havia seguranças nos corredores, algo incomum para uma clínica de reabilitação. Ao retornar para a mansão de Carlos, Cíntia relatou suas observações. O lugar é extremamente seguro, senhor. Há câmeras por toda a parte e as alas de internação são restritas. Não consegui ver o quarto do terceiro andar, mas confirmei que existe e que está ocupado. A recepcionista comentou que é uma ala VIP para pacientes que requerem discrição absoluta. Carlos passava a mão pelos cabelos grisalhos, pensativo. Preciso de mais informações antes de agir. Se minha filha realmente está lá, não posso simplesmente invadir o lugar. Eles poderiam removê-la antes que eu conseguisse alcançá-la. Silvio poderia nos ajudar mais, sugeriu Cíntia. Ele tem acesso ao local sem levantar suspeitas. Não quero envolver um andarilho nisso. Pode ser perigoso. Naquele momento, o telefone de Carlos tocou. Era sua ex-esposa, Ruth. Carlos, precisamos conversar. Sua voz soava tensa. Estou indo ao seu escritório agora. O empresário trocou um olhar significativo com Cíntia. A ligação de Ruth justo agora não parecia coincidência. Uma hora depois, Ruth entrava no escritório de Carlos. Aos 45 anos, ela mantinha a elegância e beleza que a caracterizavam, embora seus olhos revelassem certo nervosismo que tentava esconder. Soube que você esteve fazendo perguntas sobre a clínica Sr. Agostinho, ela disse sem rodeios após recusar a bebida oferecida. Carlos manteve uma expressão neutra. Por que isso te incomodaria, Ruth? Mateus comentou que recebeu ligações de seu escritório. Aquela clínica é um investimento do irmão dele. O que você está procurando lá? Estou considerando fazer uma doação. Perdi minha filha. Talvez ajudar outros pacientes traga algum conforto, respondeu Carlos, estudando a reação da ex-esposa. O rosto de Ruth endureceu sutilmente. Carlos, sei que estamos passando por um momento difícil, mas você precisa seguir em frente. Miriam se foi. Esse seu comportamento recente, as pessoas estão comentando. Que comportamento?
Do que está falando? Você interrogando os médicos do resgate, questionando o relatório do acidente e agora investigando clínicas. Isso não é saudável, Carlos. Precisamos aceitar o que aconteceu. E nós, interrompeu Carlos. Você mal apareceu na vida dela nos últimos 2 anos, Ruth. E agora vem me dizer como devo lidar com meu buto. Ruth levantou-se visivelmente desconfortável. Apenas pare de investigar, Carlos, por seu próprio bem. O acidente foi uma tragédia, mas revirar isso só vai prolongar sua dor. Quando Ruth estava saindo, Carlos fez uma última pergunta. Ruth, onde está o crucifixo de Miriam? Aquele que eu dei no aniversário dela. A mulher parou por um momento, seu corpo tensionando visivelmente antes de responder sem se virar, a voz fria, provavelmente perdido no acidente. Adeus, Carlos. Depois que Ruth saiu, Carlos chamou Cíntia. Ela sabe de algo. A reação quando mencionei o crucifixo. Ele mostrou o objeto que Silvio havia trazido. Cíntia, encontra aquele andarilho novamente. Precisamos da ajuda dele. Na manhã seguinte, ao chegar à clínica, Silvio percebeu uma movimentação diferente. Havia mais seguranças que o normal e ouviu fragmentos de conversa sobre transferir uma paciente. Enquanto fingia observar os desenhos na sala de descanso dos funcionários, Silvio observava tudo atentamente. Ele escapou sorrateiramente e dirigiu-se ao 3º andar. Queria ver se a menina ainda estava lá. Ao se aproximar do quarto, encontrou a porta entreaberta. Espiando com cuidado, viu que o quarto estava vazio, mas uma enfermeira organizava alguns pertences. O que você está fazendo aqui, menino? Perguntou uma voz severa atrás dele. Silvio virou-se assustado. Era o Dr. Mateus, que já o tinha visto algumas vezes com sua mãe. Me desculpe, doutor. Estava procurando o banheiro. Mateus olhou-o com suspeita. O banheiro é no final do corredor e você sabe disso. Volte para a sala de descanso agora. Silvio assentiu e afastou-se rapidamente, mas não sem antes notar que Mateus entrou no quarto e falou em voz baixa com a enfermeira. Ao voltar para casa naquela noite, Silvio encontrou Cíntia esperando em frente ao seu prédio. Oi, Silvio, lembra de mim? Sou a governanta do Sr. Carlos. Respondeu o andarilho nervoso. Não posso mais falar sobre aquele assunto. Carlos só quer saber se você viu a menina hoje. Silvio olhou ao redor. Não vi. O quarto estava vazio. Acho que eles a levaram embora. Cíntia sentiu um frio na espinha. Levaram? Você tem certeza? Sim. Ouvi seguranças falando sobre transferir uma paciente especial e o Dr. Mateus estava lá. Parecia nervoso. Doutor. Mateus estava na clínica? Cíntia perguntou surpresa. Sim, ele trabalha lá algumas vezes. É um médico-chefe ou algo assim? Esta informação era crucial. Mateus havia dito a Carlos que não tinha ligação direta com a clínica, apenas seu cunhado. Silvio, você precisa vir comigo. O Sr. Carlos precisa ouvir isso pessoalmente. Não posso. É sobre a vida de uma menina, Silvio. Imagine se fosse você no lugar dela. O andarilho hesitou. O conflito visível em seu rosto finalmente concordou. Tá bom. No escritório de Carlos, Silvio relatou o que tinha visto e ouvido na clínica. O empresário ouviu tudo com atenção crescente. Então eles estão movendo-a, murmurou preocupado. Precisamos agir rápido. Carlos ligou para seu advogado e relatou suas suspeitas, mencionando o crucifixo e as informações trazidas por Silvio. O advogado, apesar de chocado, advertiu: Carlos, isso é uma acusação gravíssima contra sua ex-esposa e o marido dela. Precisamos de provas concretas antes de envolver as autoridades. Que tipo de prova você espera? Um cadáver falso, exasperou-se Carlos. Minha filha pode estar sendo mantida em cativeiro e você quer que eu espere por mais evidências? Acalme-se. Vou solicitar ao juiz uma ordem para investigar o prontuário médico do acidente. Se houver inconsistências, teremos base para aprofundar a investigação.
Após Silvio retornar para casa, acompanhado por um dos seguranças de Carlos para garantir sua segurança, o empresário e Cíntia continuaram a discutir a situação. Por que Ruth faria algo assim? Perguntou Cíntia, que conhecia a ex-patroa há anos. Ela nunca pareceu muito interessada em Miriam. Carlos caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Dinheiro, Cíntia. O que mais seria? A mãe de Ruth deixou uma herança significativa para Miriam em um fundo fiduciário. Miriam teria acesso ao dinheiro ao completar 18 anos, cerca de 15 milhões de reais, que nem eu nem Ruth podemos tocar. Mas como simular a morte de Miriam ajudaria a Ruth a ter acesso a esse dinheiro? Não sei ainda. Talvez tenham algum plano para forjar documentos. Carlos parou. Uma ideia terrível surgiu em sua mente. E se estiverem mantendo Miriam dopada para declará-la incapaz permanentemente? Como tutora legal, em caso de incapacidade, Ruth teria controle sobre o fundo. A governanta levou a mão à boca, horrorizada. Precisamos tirá-la de lá imediatamente. Não podemos simplesmente invadir o lugar, Cíntia. Precisamos fazer isso legalmente ou arriscamos perder Miriam para sempre. 2 dias depois, o advogado de Carlos voltou com notícias. Consegui acesso ao prontuário médico e ao relatório do acidente. Há inconsistências graves, Carlos. O relatório da perícia menciona uma criança com aproximadamente 1,45 metros, mas sabemos que Miriam tem 1,52 metros. Além disso, o sangue coletado no local é tipo AB, enquanto Miriam é O. Carlos sentiu seu coração disparar. Isso significa que temos base para solicitar uma investigação mais aprofundada. Sim, já entrei com o pedido no tribunal. Quanto tempo isso vai levar? Com sorte, alguns dias. Em casos envolvendo possível risco à vida de uma criança, o judiciário costuma agir com mais rapidez. No entanto, Carlos não tinha dias. Naquela mesma tarde, recebeu uma ligação anônima. Senhor Carlos, era uma voz feminina hesitante. Meu nome é Patrícia. Sou enfermeira na clínica Sr. Agostinho. Sim, respondeu Carlos, tentando controlar a ansiedade. Existe uma paciente, uma menina que corresponde à descrição da sua filha. Ela está sendo transferida para uma clínica no interior amanhã cedo. Achei que o senhor deveria saber. Como posso confiar em você? Perguntou Carlos cauteloso. O senhor não tem como saber, mas eu tenho uma filha da mesma idade. O que estão fazendo com essa menina não é certo. Ela está sempre sedada, mas às vezes, quando o efeito diminui, ela chama por pai e menciona o nome Carlos. E isso é tudo o que posso dizer. A ligação foi encerrada abruptamente. Carlos imediatamente contatou seu advogado, que prometeu tentar acelerar a ordem judicial. Depois chamou Jorge, seu sócio e amigo de longa data. Jorge, preciso de sua ajuda. Vamos buscar minha filha. Carlos, tem certeza disso? E se estiver errado? E se eu estiver certo? Não posso esperar até que seja tarde demais. Você vem comigo ou não? Jorge, que tinha sido padrinho de Miriam, assentiu sem hesitação. Vamos. Carlos organizou rapidamente um plano. Eles iriam até a clínica logo cedo, na manhã seguinte, acompanhados de seu advogado. Não invadiriam o local, mas exigiriam ver todas as pacientes do sexo feminino na faixa etária de Miriam, alegando ter informações de uma possível fraude médica. Era arriscado, mas sua determinação era inabalável. Enquanto isso, Silvio não conseguia dormir. Havia algo acontecendo ali que, não era da conta deles. O andarilho pegou o celular escondido e ligou para um número que Cíntia lhe havia dado. Acho que vão levar a menina amanhã bem cedo. Obrigada, Silvio. Já estamos preparados. Mas Silvio não conseguia se acalmar. Aquela menina de olhar distante na cadeira de rodas não saía de sua mente. Ela o lembrava de como se sentirá quando perdeu o pai, sozinho e sem voz. Ele não podia permitir que ela desaparecesse sem fazer algo. Na manhã seguinte, o andarilho se vestiu rapidamente, conhecia o caminho para a clínica Sr. Agostinho de Cor. Silvio chegou à clínica antes das 7 da manhã.
pelo movimento de ambulâncias e caos, percebeu que algo importante estava acontecendo. Usando um boné para esconder o rosto, conseguiu entrar, misturando-se com um grupo de visitantes matinais. Conhecia bem os corredores de serviço e conseguiu subir até o terceiro andar sem ser notado. No corredor do quarto, viu enfermeiros preparando uma maca para transporte. Escondendo-se atrás de um carrinho de limpeza, Silvio observou o Dr. Mateus dando instruções. A transferência precisa ser discreta. A ambulância está pronta nos fundos. Vocês têm a documentação para a clínica em Campinas? Sim, doutor, respondeu um dos enfermeiros. Está tudo preparado, conforme as instruções da doutora Ruth. Silvio sentiu o coração acelerar. Eles realmente estavam levando a menina embora. Precisava fazer algo. Mas o que um andarilho poderia fazer contra adultos? Lembrou-se então do pequeno presente que havia encontrado em uma lata de lixo e limpado com cuidado para dar ao Sr. Carlos como agradecimento. Era uma pequena imagem de um santo que parecia proteger as crianças. Silvio a havia guardado no bolso, esperando entregar pessoalmente a Carlos. Uma ideia surgiu em sua mente. Se conseguisse chamar a atenção da menina, talvez ela reagisse, mostrasse algum sinal de consciência que alertasse os outros funcionários da clínica. Aproveitando o momento de distração, Silvio conseguiu se esgueirar até próximo à porta do quarto. Viu a menina deitada na cama, aparentemente sedada. Mesmo assim, não tinha dúvidas. Era a mesma da foto no velório. Era a Miriam. O andarilho segurou a pequena imagem e a jogou cuidadosamente para dentro do quarto, fazendo-a cair sobre o cobertor perto da mão da menina. Quase imediatamente, os olhos de Miriam se abriram ligeiramente. Seu olhar pareceu vago a princípio, mas então focou na pequena imagem. Por um momento, uma leve confusão passou por seu rosto. Um dos enfermeiros notou a mudança. Ela está acordando, doutor. Mateus, a paciente está reagindo. Mateus entrou rapidamente no quarto e percebeu a pequena imagem na cama. De onde veio isso? Exigiu saber, pegando o objeto. Seus olhos percorreram o corredor e encontraram Silvio, que não tinha conseguido se esconder completamente. Você. O andarilho. Seguranças. Silvio correu, mas o corredor estava bloqueado por dois homens corpulentos. Não tinha para onde ir. Nesse momento, um tumulto começou no saguão principal da clínica. As portas se abriram e Carlos Vicente Mendes entrou acompanhado de seu advogado, Jorge, e dois oficiais de justiça. Temos uma ordem judicial para verificar as instalações e os pacientes desta clínica, anunciou o advogado em voz alta, mostrando o documento. Mateus, que havia descido às pressas ao ouvir a comoção, empalideceu ao ver Carlos. O que significa isso? Esta é uma instituição médica privada. Uma instituição sob suspeita de fraude e crimes contra uma menor, respondeu Carlos avançando. Onde está minha filha, Mateus? Sua filha faleceu, Carlos. Isso é uma invasão ilegal. Temos uma ordem judicial, Dr. Mateus, interveio um dos oficiais. Por favor, coopere ou seremos forçados a tomar medidas mais severas. Nesse momento, Silvio conseguiu escapar dos seguranças, aproveitando a confusão, e correu escada abaixo. Senhor Carlos, gritou ele. Ela está lá em cima, no quarto do terceiro andar. Estão tentando levá-la embora. Carlos olhou para o andarilho, depois para Mateus, cuja expressão havia se transformado em puro pânico. Detenham esse homem, ordenou Carlos aos oficiais de justiça, apontando para Mateus. Em seguida, correu escada acima seguido por Jorge. No terceiro andar, encontraram enfermeiros tentando rapidamente transferir Miriam para uma maca de transporte. A menina, parcialmente consciente devido à pequena imagem do santo que segurava fracamente, olhava ao redor confusa. Afastem-se dela, ordenou Carlos, sua voz trovejando pelo corredor. Papai. A voz frágil de Miriam cortou o ar como um raio de esperança. Carlos sentiu as pernas bambearem ao ouvir aquela voz que pensou que nunca mais escutaria. Miriam. Ele correu até a filha, empurrando o enfermeiro que tentou bloqueá-lo. A menina,
Pálida e visivelmente debilitada, esticou os braços trêmulos em direção ao pai. Seus olhos, embora turvos pelos medicamentos, brilharam com reconhecimento. Eu sabia que você viria, sussurrou ela enquanto Carlos a abraçava, lágrimas escorrendo pelo rosto de ambos. Jorge mantinha os funcionários afastados, enquanto Carlos verificava o estado da filha. O que fizeram com você, meu amor? Perguntou ele, notando os braços marcados por agulhas. Eles me davam remédios, me faziam dormir o tempo todo, respondeu Miriam com dificuldade. Tia Ruth dizia que era para o meu bem, que eu estava doente da cabeça. Carlos sentiu uma fúria como nunca antes. Nesse momento, Ruth apareceu no corredor, seu rosto uma máscara de indignação que rapidamente se transformou em choque ao ver Carlos abraçada à filha. O que está acontecendo aqui? Exigiu ela, tentando manter a compostura. Carlos, o que você pensa que está fazendo? Acabou, Ruth, respondeu ele friamente. Sei de tudo. O falso acidente, o atestado de óbito fraudulento, a tentativa de declarar Miriam incapaz para controlar o fundo fiduciário dela. E isso é absurdo, protestou Ruth, mas seu olhar traía seu nervosismo. Miriam sofreu um trauma neurológico no acidente. Estamos apenas cuidando dela, longe do estresse da mídia. Em uma clínica dirigida pelo irmão do seu marido, sem meu conhecimento, com um funeral falso e um caixão vazio, a voz de Carlos tremia de raiva. Os oficiais de justiça já estão levando Mateus para prestar depoimento. Você é a próxima. Ruth olhou ao redor, percebendo que estava encurralada. Seu plano meticulosamente elaborado desmoronava diante de seus olhos. Você não entende, Carlos, disse ela, mudando de tática. Miriam precisa de cuidados especializados. O dinheiro do fundo seria usado para seu tratamento. Tratamento, interrompeu uma voz feminina. Todos se viraram. Era a enfermeira Patrícia que havia ligado anonimamente para Carlos. Essa menina não tem nenhum problema neurológico, Ruth. Os exames que a senhora mesma solicitou mostram função cerebral normal. A sedação constante era completamente desnecessária do ponto de vista médico. Ruth lançou um olhar fulminante à enfermeira. Você está despedida. Na verdade, interveio o advogado de Carlos, que acabava de chegar ao andar. Todos os registros médicos e medicações administradas a Miriam serão confiscados como evidência. A polícia está a caminho, doutora Ruth. Enquanto isso, Silvio observava tudo de um canto, aliviado por ver que Miriam estava sendo resgatada. A pequena imagem do santo havia funcionado de uma maneira que ele jamais imaginaria. Carlos, ainda abraçado à filha, notou o andarilho. Silvio, vem aqui, chamou ele com gentileza. Miriam, este é o homem que salvou sua vida. Foi ele quem me contou que você estava aqui. A menina olhou para Silvio com gratidão. Obrigada, disse simplesmente. Sua voz ainda fraca. Silvio sorriu timidamente. Eu te vi na janela algumas vezes. Você parecia triste. Nesse momento, Antônia apareceu no corredor, ofegante e em pânico. Silvio, exclamou ela, correndo para abraçar o filho. O que você está fazendo aqui? Eu falei para não vir. Mãe, eu precisava ajudar. Eles iam levar a menina embora. Antônia olhou ao redor, percebendo a situação. Seu rosto mostrava uma mistura de medo e alívio. Você sabia que minha filha estava sendo mantida aqui? Perguntou Carlos, sua voz endurecendo. Não, senhor. Antônia parecia genuinamente chocada. Eu limpava os corredores, mas nunca entrava nos quartos dos pacientes. Apenas ouvi rumores sobre uma paciente especial que precisava de isolamento. Quando Silvio começou a fazer perguntas, fiquei com medo. Antônia olhou para Ruth e Mateus, que agora estava sendo escoltado por um oficial de justiça. Eles deixaram claro que funcionários curiosos seriam demitidos. Carlos assentiu, compreendendo que para uma mãe solo como Antônia, perder o emprego seria catastrófico. Entendo, senhora, não se preocupe. Sem ele, eu jamais teria encontrado minha filha. Nos dias que se seguiram, Miriam foi transferida para um hospital de confiança, onde começou sua recuperação física e emocional.
Os médicos confirmaram que ela não tinha nenhum problema neurológico, apenas os efeitos temporários da sedação prolongada. Carlos, profundamente grato a Silvio, ofereceu-se para pagar sua educação em uma escola particular. Nunca poderei retribuir o que você fez, Silvio, disse Carlos enquanto assinava os documentos para uma bolsa de estudos integral, mas espero que isso ajude você a ter um futuro brilhante. Obrigado, Sr. Carlos, respondeu Silvio, usando o termo de respeito que havia adotado. Mas posso ainda visitar a Miriam? Carlos sorriu. Claro que sim. Na verdade, ela pergunta por você todos os dias. A investigação policial revelou a extensão do plano de Ruth e Mateus. Eles haviam simulado o acidente durante a viagem escolar, usando o corpo de um manequim e sangue animal. O médico legista que assinou o falso atestado de óbito era um colega de Mateus que recebeu um suborno substancial. O plano era manter Miriam sedada até que pudessem obter documentos declarando-a mentalmente incapaz, o que daria a Ruth controle sobre o fundo fiduciário milionário. Como resultado, Ruth e Mateus enfrentaram sérias acusações legais. O esquema elaborado que haviam montado acabou custando-lhes não apenas a liberdade, mas também suas carreiras e reputações. Meses depois, Miriam estava completamente recuperada e havia retomado sua vida normal. A experiência traumática deixou cicatrizes emocionais, mas com a ajuda de terapia e o apoio constante de seu pai, ela estava progredindo extraordinariamente. Silvio tornou-se uma presença regular na vida dos Mendes. Sua amizade com Miriam floresceu, baseada no vínculo único criado por suas experiências. Numa tarde ensolarada, enquanto Miriam e Silvio brincavam no jardim da mansão sob o olhar atento de Antônia e Cíntia, Carlos observava pela janela de seu escritório, reflexivo. Jorge, que havia vindo visitar, juntou-se a ele. No que está pensando, amigo? Carlos sorriu, seus olhos nunca deixando as crianças. Em como a vida pode mudar completamente por causa de um pequeno ato de coragem, respondeu ele. Um andarilho fez o que adultos não conseguiram, viu a verdade e agiu apesar do medo. Silvio é realmente especial, concordou Jorge. Miriam parece ter se recuperado completamente. Sim, fisicamente ela está ótima. Emocionalmente, bem, levará tempo, mas ela é forte, sempre foi. No jardim, Miriam mostrava a Silvio como jogar xadrez, rindo quando ele fazia um movimento incorreto. Sua risada, algo que Carlos temeu nunca mais ouvir, era o som mais precioso do mundo. Sabe, Jorge? Estou pensando em criar uma fundação, comentou Carlos, para ajudar crianças com potencial, mas sem oportunidades. Talvez algo relacionado a defender os direitos das crianças também. Excelente ideia. Conte comigo para o que precisar. Naquela noite, durante o jantar, Miriam fez um anúncio surpreendente. Pai, decidi o que quero ser quando crescer. É mesmo? E o que seria, princesa? Perguntou Carlos curioso. Antes do trauma, Miriam sonhava em ser bailarina. Quero ser advogada como o Dr. Henrique. Ela se referia ao advogado de Carlos, que havia ajudado a resgatá-la. Quero ajudar outras crianças que não podem se defender. Carlos sentiu um nó na garganta, emocionado com a maturidade e compaixão de sua filha, apesar de tudo o que havia passado. Acho uma escolha maravilhosa, filha. E você, Silvio? Perguntou Miriam ao amigo que jantava com eles como fazia frequentemente agora. Se é o que quer ser. O andarilho pensou por um momento, brincando com o garfo. Quero ser detetive, respondeu finalmente. Ou médico, ainda não decidi. Carlos e Antônia trocaram sorrisos. Mais tarde, Carlos encontrou o pequeno crucifixo que Silvio havia usado para despertar a atenção de Miriam naquele dia fatídico na clínica. Ele o segurou, lembrando-se de como algo tão simples havia mudado o curso de tantas vidas. Um andarilho observador, um crucifixo esquecido e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando todos dizem para não se envolver. A vida havia lhe dado uma segunda chance com sua filha, um presente que ele jamais tomaria como garantido novamente. Enquanto guardava o crucifixo, Carlos fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Criaria um ambiente onde tanto Miriam quanto Silvio pudessem crescer seguros, amados e com todas as oportunidades que merecessem.
O dinheiro e o status nunca mais seriam suas prioridades. A partir daquele momento, sua vida seria dedicada a retribuir a bênção que receberá através da coragem de um andarilho. Na manhã seguinte, Carlos anunciou sua decisão de reduzir seu papel na rede de supermercados para passar mais tempo com Miriam. Planejava também iniciar oficialmente a Fundação Silvia Oliveira, focada em proporcionar educação de qualidade e apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. "Por que colocar meu nome?", perguntou Silvio, surpreso e constrangido, quando Carlos lhe contou a ideia. "Porque você me ensinou algo que nenhum dos meus negócios milionários conseguiu, que o verdadeiro valor está na coragem de seguir o que é certo, mesmo quando isso parece impossível." Silvio sorriu pela primeira vez, realmente compreendendo o impacto de suas ações. "Eu só fiz o que achava certo, Sr. Carlos." "Exatamente, Silvio. E às vezes isso é tudo o que precisamos fazer para mudar o mundo." 3 anos se passaram desde o resgate de Miriam. A Fundação Silvia Oliveira havia crescido significativamente, ajudando centenas de crianças em situação de vulnerabilidade. Carlos havia encontrado um novo propósito, dividindo seu tempo entre a criação da filha e o trabalho social. Miriam, agora com 15 anos, havia se tornado uma adolescente confiante e determinada. As cicatrizes emocionais do trauma ainda apareciam ocasionalmente em pesadelos ou momentos de ansiedade, mas sua resiliência era admirável. Ela participava ativamente de projetos da Fundação, usando sua própria experiência para ajudar outras crianças a superarem traumas. Silvio floresceu academicamente, transformou-se em um estudante brilhante, especialmente interessado em ciências e literatura. Ele e Miriam mantinham uma amizade sólida, mais parecida com a relação entre irmãos. E assim, chegamos ao fim dessa jornada emocionante que nos mostrou que o amor, a esperança e a solidariedade podem transformar vidas e inspirar o mundo. Mais uma história que emociona. Agradecemos de coração a cada um de vocês que nos acompanhou nessa jornada. Se você se emocionou, se inspirou ou se sentiu tocado por essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e amor. E lembre-se, do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar.